Hoje eu bati um papo com o técnico Wagner Mancini. Ele comentou sobre o que se passa com o Luan no Corinthians, falou sobre a sua demissão no Timão também e soltou o verbo ao comentar sobre a chegada de Messi ao PSG. Isso e muito mais desse papo sensacional que você confere depois da vinheta. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao 442. Eu estou simplesmente ao lado do técnico Wagner Mancini, um cara que dispensa apresentações, tem muita história do nosso futebol brasileiro e vai bater hoje um papinho aqui com a gente no 442, falando um pouquinho da sua história, das suas trajetórias e também hoje no desafio que ele está comandando no América Mineiro. Então, eu quero agradecer imensamente aqui o Wagner Mancini por ter aceito esse convite e participar hoje com a gente aqui no 442. Seja bem-vindo, Mancini. Legal, obrigado, Arthur. É uma satisfação enorme a gente falar de futebol, né? E vamos bater papo, vamos abordar aí vários assuntos. É uma ótima possibilidade da gente também falar sobre outras coisas, né? Não somente aquilo que fica restrito às coletivas. Exatamente, e essa é a proposta do canal, que a gente pôde conversar com alguns técnicos muito legais aqui, o Dado, que foi uma conversa muito legal, o Guto Ferreira, o Rogério Micali, enfim, uma galera muito bacana que conversou aqui com a gente sobre vários assuntos, e é isso que a gente vai propor aqui também. Mancini, a gente sempre começa aqui bem do início mesmo, eu quero saber contigo, como é que foi decidir ser técnico de futebol, Mancini? Na verdade, eu não decidi, né, Arthur? Você é jovem ainda, acho que não vai se lembrar, mas eu era atleta. Eu joguei no Paulista de Jundiaí, que era o ET Jundiaí, na época, era o time da Parmalat. Era mais ou menos aí semelhante ao que é o Red Bull hoje, né? Então, era um time empresa que ficava em Jundiaí. E eu joguei por algum tempo lá, de 2000 a 2003. Em 2004, eu saí, fui jogar no Figueirense, no Sport Recife. E em 2003, em 2004, eu volto para o Ituano e disputo a Série A1 do Campeonato Paulista. E quando terminou o Paulistão, o vice-presidente do então já chamado Paulista novamente me liga um sábado à noite, meia-noite, e me convida para ser técnico do Paulista. E quando ele me ligou, ele disse a seguinte frase: Mancini, você quer voltar para o Paulista? Eu falei, quero, né? Porque na época minha família morava em Jundiaí, né? E aí eu falei, não, eu quero. Eu falei, mas não é para jogar, é para ser técnico. Eu falei, o quê? Para ser treinador? Ele falou, o Zete está saindo, o Paulista tinha acabado de ser vice-campeão paulista, naquela decisão com São Caetano, e ele e o Zete estavam indo para o Guarani de Campinas. E aí abriu a vaga e eles acreditavam em mim, por tudo aquilo que eu já havia feito no clube na época de atleta. E eu acabei de um dia para o outro aceitando e deixando de ser jogador para ingressar nessa nova função. Pô, que demais, professor. Porque, assim, para quem não se recorda, mas eu acho que todo mundo vai se recordar, você conquistou uma Copa do Brasil pelo Paulista. Eu queria. 11 meses após. Olha que louco isso. E eu queria que você me dissesse justamente isso. Como é que foi essa experiência tão jovem, né? Iniciando essa carreira de técnico e ganhar uma Copa do Brasil de um jeito impressionante. Então, foi realmente um fato inusitado. Eu ia completar 38 anos e aí, de repente, eu me vi técnico de futebol, sem nunca ter dado um treino, sem pensado naquilo que eu ia fazer. E o que me era favorável na época é que boa parte dos jogadores haviam jogado comigo. E eu era o capitão do time na época e exercia uma liderança sobre todos. Então, eu tive essa facilidade. Mas é óbvio que eu contei com a ajuda de todos que estavam ali. E aí eu formei uma equipe rapidamente. E a gente, depois de 11 meses, né, eu iniciei na Série B do Brasileiro. E aí virou o ano para 2005. A gente deu uma reforçada na equipe. Eu trouxe alguns atletas que haviam jogado comigo nesse período de 2000 a 2003. E aí nós fortalecemos a equipe e conseguimos ganhar a Copa do Brasil, que foi um fato inédito, né? Uma equipe montada na última hora, desbancou 6 adversários de Série A, Juventude, Botafogo, o Inter de Porto Alegre, Figueirense, o Cruzeiro e o Fluminense na final. E se tornou campeão com direito a jogar Libertadores em 2006. Então, foi uma época realmente muito,
muito satisfatória, foi um início de carreira, isso, lógico que acabou, de certa forma, me alavancando, mas eu ainda permaneci no Paulista por mais 2 anos, né? Então, eu já estava há 1 ano, fiquei mais 2 anos, saí somente em meados de 2007. Não, com certeza. E se você ganha daquele jeito, eu imagino que tivesse tido muita proposta, né? Muito apoio realmente desses outros clubes que, pô, você do nada surge e ganha uma Copa do Brasil daquela maneira, né, professor? Exatamente. Então, isso acabou chamando a atenção de todos os clubes, e você sabe que isso no futebol é muito comum, mas eu sabia que eu precisava de um tempo maior e que o Paulista era realmente o clube que tinha me dado a oportunidade, então eu recusei a maior parte das propostas para que eu tivesse uma base bem montada no meu início de carreira. O Paulista disputava a Série A1 de São Paulo e a Série B do Brasileiro. Então, nós tínhamos campeonatos interessantes para serem disputados, né? E durante o período de 3 anos, eu tenho alguns números interessantes. O Paulista não perdeu para nenhum time grande em 3 anos em Jundiaí. Ele chegou à final da Copa do Brasil e venceu a Copa do Brasil, jogou Libertadores, teve a honra de ganhar do River Plate dentro de Jundiaí. Então, tem alguns números interessantes, né? E com um aproveitamento acima de 50%. Então, assim, foi uma época de muito aprendizado e que, felizmente, eu tive a paciência para esperar e para sair na hora certa. Não, sem dúvida. A gente vai falar muito sobre isso também, dessa nova regra da CBF, que hoje só permite uma troca de técnico no Brasileirão. Enfim, a gente vai falar muito sobre isso e é legal também isso, porque faz muito tempo e você ter tido essa ideia de realmente permanecer, apesar das propostas, isso é uma coisa que não costuma ser muito comum, né, professor? Então, né, e esse clube que você tá treinando, né, naquele momento, eu me lembro aqui, tinha o Hever, por exemplo, começando também, né? Então, Tinha tinha o algum. Ré, o Vitor, goleiro, Verdade. tinha o Márcio Mossoró, tinha o Léo, atacante que foi do Guarani, depois jogou no Inter. O Léo e o Mossoró foram negociados com o Inter, Léo, Mossoró e Ricardinho, meia esquerda. E os três foram campeões mundial no ano seguinte. Então, tinha o Anderson Batatais, que é meu auxiliar hoje, que era o capitão do time. Nós tinha o Christian, que jogou no Corinthians, o volante, o Amaral, que jogou no Grêmio, no Botafogo. Era um time jovem. Dos 18 jogadores que foram para a final diante do Fluminense lá no Rio de Janeiro, 15 eram da categoria de base. Então, isso é um dado muito importante. Aquele fruto que a Parmalat, durante anos, ela idealizou, acabou chegando em 2004 com os atletas do profissional. E esse era o time do Paulista, a maior parte dos jogadores era o time de Paulista sub-17 de 2000 ou 99, alguma coisa assim, que em 2004 ele já estava no profissional. Que legal. E professor, eu quero te perguntar o seguinte: eu falei com o Dado recentemente, o Dado é um desses novos técnicos da nova geração, né? Um técnico muito jovem. E ele me falou que no início também da carreira ele sofreu, porque ele, né, teve muita pressão, assumindo um clube grande como é o Bahia, e ele sofreu essa questão também de ser muito jovem e talvez não passar muita liderança, né? Os jogadores talvez não respeitarem muito. E eu queria te perguntar se você sofreu isso quando você assumiu o Paulista muito jovem, apesar de você falar que era o capitão na época, né? Tinha sido capitão, tinha muita liderança, mas tinha alguma desconfiança em cima de você naquele momento? Então, poderia até ter desconfiança por parte da torcida, da imprensa, porque não sabiam, naquele momento, se o Mancini teria o mesmo desempenho que teve dentro de campo. Porque dentro de campo, no Paulista, a gente ganhou uma Série A2, que subiu para a Série A1, ganhou uma Série C, que subiu para a Série B, nós disputamos Rio-São Paulo com excelente participação, então eu tinha já um espaço dentro do clube adquirido, e quando eu me tornei técnico, é óbvio que o começo ele foi de uma certa insegurança para saber se o Mancini ia reeditar aquilo que havia feito dentro de campo, infelizmente, e eu me lembro que quando eu saí lá de Ribeirão Preto, que é a minha cidade natal, de volta a Jundiaí, eu fui pensando na estrada, pô, se eu não der certo como treinador, eu não sou mais jogador É. e não vou seguir de treinador. Então, havia muita pressão minha mesmo, né, para que a coisa andasse, desse certo, enfim.
Mas tudo é tempo, tudo. E eu também vinha de uma carreira de quase 20 anos dentro do campo. Então, eu tinha, além da aceitação dos jogadores, eu tinha moral com a maioria dos atletas que jogavam nas outras equipes, né? Então, isso, de certa forma, também ajudou. Ah, que bom. Agora, é óbvio que ninguém vive daquilo que foi feito dentro de campo. O treinador, ele, a partir do momento em que ele entra numa nova função, ele tem que provar, assim como o atleta, todos os dias. E eu tentei o mais rápido possível me capacitar. Naquela época, nós não tínhamos cursos, o que hoje a CBF ela oferece através da CBF Academy. Naquela oportunidade a gente não tinha. Então, eu tive que buscar lá atrás as informações que eu tive de todos os treinadores que eu peguei na carreira, pincelar um pouquinho de cada um, entender qual seria a minha metodologia de treino e a partir daí aplicar dentro de campo. Não, com certeza. E o que eu sempre converso aqui com os técnicos, que o trabalho do treinador ele não é só escolher o sistema ali 4-3-3, 4-2-3-1, 4-2-2. Não é só isso. Tem toda a questão lá por trás do treinamento diário, e todas as questões da bola parada e tudo mais. Então, eu queria saber de você qual foi a tua maior dificuldade, Mancini. Foi realmente nunca ter dado treino antes e naquele momento você tinha que começar a entender como é que funcionava? Qual foi a principal dificuldade que você sentiu quando você virou técnico? Cara, eu vou te falar com sinceridade. Eu não tive nenhuma grande dificuldade. Eu tive dificuldade em todos os quesitos que formam o dia a dia do treinador. Então, um exemplo, na relação com o grupo, eu não tive tanta dificuldade, porque todos eles já haviam jogado comigo e eu já exercia uma certa liderança. No quesito de treinamento, eu sempre tive uma boa leitura tática, mesmo quando a gente jogava. Então, os atletas que ali estavam também entendiam, porque eu era participativo com os treinadores que nós tivemos no Paulista. Na parte de disciplina, eu também não tive problema, porque eu sempre fui um cara que tentei dar o exemplo. Né? Então, eu sempre cheguei mais cedo no clube, sempre fiz o pré-treino, sempre me esforcei demais no treinamento físico, mesmo já com idade, eu era um dos melhores em todos os índices físicos. Né? Então, eu tinha o respeito. Faltava o quê? Faltava desenvolver. Eu tenho uma frase do Bielsa, que na época eu não conhecia, mas que um tempo depois eu li, dele dizendo que tudo está dentro da cabeça da gente, é só você botar em prática. Então, foi o que eu fiz. Eu tentei, de todas as formas, buscar informação, e eu tenho muita amizade com o Mauro Silva. Nós jogamos juntos no Juvenil do Guarani, no Sub-20 do Guarani, e eu acompanhava muito aquilo que o Mauro fazia no La Coruña. E o La Coruña, naquela oportunidade, era um grande time, era a sensação da Europa, disputava a Liga dos Campeões, encarava Barcelona, Real Madrid, e numa das vezes em que o Mauro estava no Brasil, eu sentei com ele para tentar entender aquilo que o Irureta, que era o técnico do Deportivo, passava para eles, que era uma imagem daquilo que eu via. Eu via um time jogando compacto, todo mundo passava a linha da bola, e eu apliquei isso no Paulista e deu muito certo, porque nós tínhamos um time jovem, e quando você tem um time jovem, você consegue tirar do jogador. É importante a gente falar sobre isso, porque eu sei que daqui a pouco a gente vai falar de times grandes, mas a aceitação do jogador em times menores, o jogador compra mais a tua ideia, porque ele está com mais fome, ele quer buscar um espaço. Então, eu consegui contagiar. Então, essa dificuldade momentânea, ela foi aos poucos se desmanchando, e eu pude desenvolver um trabalho de 3 anos. Óbvio que o título da Copa do Brasil me deu muita segurança, e o que eu tentava fazer com esses atletas, na maioria das vezes dava certo. Então, eu fui montando a minha metodologia de treinamento, que eu tenho até hoje, mas ela foi sendo modificada, porque o futebol mudou muito, a geração de atletas
atletas mudou. Aquilo que eu fazia antigamente, uma palestra de pré-jogo de 15, 20 minutos num quadro igual o jogo de botão, hoje ela é informatizada, hoje tem muito mais coisa, hoje a gente usa vídeo. Naquela oportunidade a gente usava isso, porque era o que tinha. Às vezes até escrevendo numa cartolina. Então, a gente foi se desenvolvendo assim como o futebol se desenvolveu. E eu acho que o importante é você não ficar para trás, é você estar sempre atualizado, porque as novas gerações exigem mais. Lá atrás era muito visual. Hoje, você tem que convencer o atleta. Então, esse processo todo ele é importante para ambos os lados, tanto para o treinador quanto para os atletas também melhorarem. Não, com certeza. Eu ia fazer essa pergunta mais na frente, mas eu já vou antecipar porque você já puxou o tema. Que é o seguinte que eu quero te perguntar. Você está passando isso hoje, né? Você saiu do Corinthians, está assumindo hoje o América Mineiro. A gente vai falar do América Mineiro já já. Mas em cima disso, eu queria te perguntar o seguinte. Qual é a grande dificuldade de você ter que tocar o barco, né? Assumir um clube que você não planejou, né? Não fez o planejamento. Por exemplo, você está assumindo o América Mineiro. O América Mineiro vinha tendo o planejamento do Lisca no início da temporada. Já estava até mais um tempo, né? E aí você tem que assumir esse clube agora, que tem lá os vícios do Lisca ali, que já estava fazendo esse trabalho. E qual é a maior dificuldade? É o jogador comprar a tua ideia, comprar as tuas mudanças, ou você vai se inserindo devagar, não vamos mudar muita coisa, vamos aos pouquinhos colocando o dedo do técnico ali. Qual é a grande dificuldade de você assumir um projeto que não foi iniciado por você? Existe uma dificuldade muito grande. Porém, se eu for ficar esperando um grande projeto para você montar o time, iniciar, muitas vezes a gente não tem acesso a isso, né? São poucos os treinadores hoje no Brasil que têm a vaga já garantida da entrada do ano. A maior parte dos treinadores tem que correr atrás. Então, a minha chegada no América, assim como já aconteceu em outros clubes, onde eu assumi durante o campeonato, ou na metade da temporada, em alguns lugares eu quis que o choque fosse gradativo, que eu fosse botando a minha metodologia de treinamento aos poucos, e eu não obtive bons resultados. Então, eu chego num clube, analiso, tento ser o mais coerente possível, busco todas as informações, principalmente física, porque ela quase que aponta para onde eu vou, e aí eu implemento a minha metodologia. Porque o quanto mais rápido os atletas estiverem em sintonia comigo, mais rápido eu tenho a confiança dos bons resultados. Então, normalmente, isso acontece de 30 a 40 dias. Eu hoje estou há 40 dias no América. Então, eu começo a ver o América respondendo aos estímulos que eu quero. Mas como é que joga o Mancini? O Mancini joga de uma forma... eu gosto de times de transição, de times que ataquem, que sejam agressivos. Mas não é por isso que eu vou deixar de defender. E eu sempre falo isso para o atleta, tem que ser agressivo para frente, mas tem que ser agressivo para trás também, porque nem sempre nós temos o melhor time do campeonato. Aliás, eu nunca tive essa facilidade na minha vida. E isso, de certa forma, me deu a experiência para entender que você tem que tirar o algo mais do atleta, do time, do sistema tático. Então, eu procuro, o mais rápido possível, entregar para eles aquilo que eu quero. E eles têm dificuldade no começo, porque cada treinador, e aí eu não estou dizendo que está certo ou está errado, porque cada um tem a sua metodologia de jogo, de treinamento. Eu não posso pedir para o atleta fazer uma coisa dentro de campo se eu não treino o atleta para isso. Então, eu já chego num clube dizendo, a minha metodologia é essa. Para fazer isso, vocês vão sofrer, porque eu tenho que adaptá-los a uma forma de jogar diferente do que vocês vêm fazendo. Isso não significa que está tudo errado aquilo que vinha sendo feito ou se está tudo certo. Por quê? Porque não adianta eu querer ser outra pessoa. Não adianta eu querer usar uma metodologia que não é minha. Os meus times não priorizam a posse de bola. Talvez quando eu tiver o melhor time do campeonato, eu vá priorizar, porque eu acho importante.
Porém, quando eu tenho um time com limitações, eu tenho que diminuir a diferença para essas equipes mais técnicas através da força, da velocidade, da transição. Então, a minha metodologia está muito voltada para isso. Não, que legal. E assim, eu particularmente, dando a minha opinião aqui, eu prefiro times nesse estilo do que você só ter a posse de bola, ter 60% de posse de bola, 65%, mas não ser produtivo, não, você não vai conseguir grandes feitos, né? Então eu prefiro um time que tenha menos posse de bola, mas que ele consiga fazer essa transição rápida e consiga agredir. Eu vou dar um exemplo claro que aconteceu agora recente, que foi o Internacional 4-0 em cima do Flamengo, né? O Inter se fechou e foi muito nos contra-ataques, nos espaços deixados pelo Flamengo. E agrediu em 4-0. Claro, você vê o placar, você não acredita muito no que aconteceu. Se você assistiu a partida, você não acredita no que aconteceu. Mas é justamente isso. É a tática acontecendo e funcionando de fato, né? Então, eu acho que é muito Assim, legal isso. em cada jogo, o treinador monta uma estratégia. A gente não pode ter a mesma estratégia todos os jogos, porque todo mundo assiste todo mundo. E eu não Sim. vou surpreender. Então, eu vou jogar, por exemplo, contra o Flamengo, assim como o Diego Aguirre fez, ele sabe que o Flamengo tem muita posse de bola no campo ofensivo. Então, você tem que fechar os espaços e tentar jogar no contra-ataque. Eu assisti o jogo depois do Inter e Flamengo, porque eu queria ver o que o Aguirre tinha feito. O Inter foi extremamente cirúrgico. O Flamengo teve um volume muito grande, como é característico, mas o Inter foi mortal nos contra-ataques. O Inter levou sorte, não importa. Importa a sua estratégia. Quando o atleta entende a sua estratégia, você está com meio caminho andado para fazer um jogo de equilíbrio. Porque Inter e Flamengo são duas potências. O Inter Sim. pode estar mal no campeonato, mas é um time forte, tem bons jogadores, tem bom comando, tem boa estrutura. Então, o atleta carrega com ele, na herança dele, no lastro dele, o Internacional de Porto Alegre. Então, por mais que ele não venha bem no campeonato, ele pode, a qualquer momento, fazer um grande jogo. E aconteceu contra o Flamengo, onde ninguém esperava. E eu estava saindo do jogo do América com o celular na mão e toda hora bolinha, gol do Inter, gol do Inter. E eu louco para chegar em casa para poder assistir. Aí eu só consegui assistir na madrugada, né? Mas o que é? Fruto de uma estratégia. Eu treino o América todos os dias de uma forma, mas quando eu chego 2 dias antes do jogo, eu monto a estratégia para aquela partida. Então, um exemplo, eu vou jogar contra o Grêmio está hoje num momento difícil, os atletas estão com um pouco de dificuldade, então eu tenho que apertar a marcação, eu tenho que gerar dificuldade. Eu vou jogar contra o Flamengo, não adianta eu fazer isso, porque os jogadores estão extremamente confiantes. Então, tudo você tem. O Flamengo tem 2 laterais muito bons, o Felipe Luiz é um armador do lado. Tudo isso você tem que prever. Quantas bolas passam no pé do Felipe para que essa bola possa chegar no Bruno Henrique, que é o grande expoente do time. Então, tudo isso a gente tem que analisar e montar uma estratégia. Não, com certeza, porque cai por terra essa ideia que muita gente fala, mas o Inter pode tá se apequenando, jogando daquela forma. Eu não acho, é justamente isso, a estratégia de você perceber, por exemplo, que o Isla e o Felipe Luiz sobem demais, eles são muito técnicos, realmente, jogam futebol muito acima da média, só que ao mesmo tempo eles também têm fragilidades, que é essa questão defensiva. Então, o Inter aproveitou justamente isso, né? E surpreendeu. E Exatamente. Mancini, Só que quando a gente assiste um jogo da Europa, e a gente vê um time europeu reduzindo o campo de jogo para 15, 20 metros, todo mundo aqui no Brasil elogia, dizendo: olha sim. Que sistema bem feito. Quando o Internacional faz isso, a gente começa a dizer que se apequenou. São estratégias de jogo, né? O Inter poderia marcar o Flamengo em cima para mostrar para todo mundo que ele é gigante e perder o jogo. Eu acho que a estratégia e o entendimento dos jogadores vai muito em cima daquilo que foi feito ao longo da semana. Não, com certeza. E assim, eu vou dar um relato que até conversei com os treinadores justamente sobre isso. Talvez, assim, a grande mídia
tenha mais paciência com técnicos europeus, e que a gente acaba vendo isso. Eu vou Não, dizer que eu. talvez não. Sim, né? Talvez não. Tem. Então, eu vou dizer o caso mais claro pra mim, se você não quiser se comprometer, também não tem problema, Mancini, mas assim, o caso pra mim do Jorge Sampaoli, que é um bom treinador, só que, no meu modo de ver, eu via mais. Ele treinou o Santos também, então era uma equipe mais. Com não tantos investimentos assim, mas no Atlético Mineiro ele tinha muito investimento, ele pediu vários jogadores e ele não conseguiu entregar isso, né? Que eu via particularmente mais uma equipe bagunçada, né? De ir pro ataque de um jeito sem muita organização, mas pra mídia, pra grande mídia, como a gente via nos comentários, era lindo, maravilhoso ver o São Paulo daquele jeito que pressiona, que morde em cima, mas que muitas vezes não entregava o resultado. Então, eu vou te dar a minha opinião sobre ele. Eu gosto da maneira como ele conduz os times dele, porque são times agressivos e eu penso assim como um ex-atleta e como um técnico de futebol hoje. Porém, talvez a maneira como ele esteja acostumado no dia a dia a cobrar do jogador interfira nisso. Porque o treinador no Brasil não é simplesmente você montar um esquema de jogo, escolher a melhor tática a ser utilizada, o 3-5-2, o 4-3-3, o 4-4-2, que para mim pouco importa, porque a ocupação de espaço ela acontece quando você está desarrumado. É aí que você começa a movimentar. Então, eu vejo muitos comentaristas ficarem muito em cima, está jogando no 4-3-3, devendo no 4-4-1. Isso pouco importa, porque a hora que você desarruma é a hora que você surpreende. Você tem que ter a capacidade de se organizar o mais rápido sem a bola. Mas com a bola você pode desarrumar. E os times do São Paulo, eles são muito agressivos. Ele te marca em cima, ele não te deixa sair jogando. Se você não tiver uma bola invertida rapidamente, ele vai te estrangular. Então, nós já sabemos disso. Agora, eu tenho informações que o dia a dia dele é um pouco cansativo. Então, você tem dentro disso uma dificuldade com os atletas. Então, eu acho que nós temos que tentar achar um equilíbrio. Eu sou um fã do Sampaoli e não é de hoje, não. Eu me lembro da Laú jogando com o Flamengo no Engenhão e metendo 4-0 no Flamengo quando o Flamengo tinha que ganhar. Então, a partir daí, eu passei a acompanhar os passos do Sampaoli, que vem dos passos do Bielsa, que para mim é um gênio. É um gênio. Agora, falando um pouquinho dos técnicos brasileiros, só para a gente não perder essa... nós temos grandes treinadores aqui, Arthur, grandes treinadores. Tanto é que o Brasil é o recordista de títulos no mundo com treinadores brasileiros. O Jardine deu uma declaração um dia desses muito feliz. Então, nós temos que parar com essa comparação que o técnico português é melhor que o brasileiro, que o argentino, que o uruguai é melhor. Técnico não tem nacionalidade, assim como o jogador não tem nacionalidade. Eu vejo também, e eu vejo muito pouco, hein? Eu parei de assistir televisão. Por quê? Porque eu vejo muita gente comparando o Flamengo, o Palmeiras, São Paulo, o Corinthians, o Santos, o Vasco, o Cruzeiro, o Inter, enfim, com os times europeus. Não. Os times europeus são seleções. Sim. Se o Chelsea, o Manchester City, o Bayern de Munique, o PSG entrarem numa Copa do Mundo, eles fazem frente para qualquer seleção. Porque no Barcelona tem poucos espanhóis, no Real Madrid tem poucos espanhóis, no Bayern tem poucos alemães, e assim por diante. Então, nós não podemos sermos covardes ao ponto de fazer uma comparação que não tem cabimento. Então, assim, só para resumir um pouquinho aí, sou fã do Sampaoli, acho que ele explora uma coisa muito interessante, que ele é um ganancioso para se fazer gols, e a gente precisa ter isso. Acho que nós temos excelentes treinadores no Brasil e acho que é muito importante o intercâmbio com técnicos portugueses, espanhóis, argentinos, uruguaios, porque eles enriquecem, assim como a gente enriqueceu por muito tempo os mercados também lá fora.
Não, exatamente, é exatamente isso. Acho que a gente só ganha. Quando a gente entra nessa discussão, nessa. Porque eu acho que eu entendo o lado de vocês, assim, técnicos brasileiros, porque eu também vejo isso. Eu vejo que existe talvez menos paciência com vocês e mais paciência com quem vem de fora. E isso deve irritar de alguma certa forma. Mas, Mancini, vamos falar um pouquinho de América Mineiro, que é o seguinte: eu quero saber de você o que te motivou a aceitar esse desafio, Mancini. Você estava saindo do Corinthians, a gente vai falar já do Corinthians. O que te motivou? Chegou uma proposta do América Mineiro, você acreditou no projeto, falou, não, dá para esse clube, esse time desenvolver muito mais do que está desenvolvendo hoje no Brasileirão. Interessante. Eu tive algumas propostas no dia seguinte que eu saí do Corinthians. E eu achei melhor naquele momento, eu estava um pouco desgastado, porque o dia a dia na pandemia, seja no Corinthians ou em qualquer outro lugar, ela foi muito desgastante. Então, eu precisava de um tempo, eu precisava ficar em casa com a família e tal. Culminou com uma enfermidade que minha mãe teve, então eu achei melhor ficar perto dela um período, enfim. E aí, de repente, surgiu o América Mineiro. E eu tive uma conversa com o presidente, com o Salum, que é o presidente de honra. Né? Na verdade, o presidente do América hoje é o Alencar, mas o Salum é um cara que está sempre ali por perto. E o Salum, ele me convenceu que o América vive uma grande oportunidade de subir de patamar. Por quê? Porque o América vai virar empresa, o América ele tem uma estrutura que possibilita um crescimento, não só dentro da sua estrutura, como de patamar. Então, hoje, tem um espaço no futebol mineiro para ser ocupado. Com certeza, a Eu gente acho que viu isso nesse final de campeonato agora estadual, foi o América fazendo um jogo duríssimo com o Galo. Exatamente. Então, assim, o América já subiu 7 vezes e não conseguiu permanecer na Série A. Você quer um desafio maior do que esse? Então, o Salum me convenceu. O Salum é um cara que vive futebol. Ele me convenceu a fazer parte do projeto. É óbvio que eu sei que eu assumir um time na 6ª rodada com 1 ponto no campeonato vai sofrer no campeonato. Eu sei que vai sofrer. E está sofrendo. Embora a gente tenha somado pontos importantes já, mas eu sei que o campeonato inteiro vai ser de sofrimento. Mas qual time não sofre? Eu sofri no Corinthians, eu sofri no Vitória, eu sofri no Cruzeiro, eu sofri no Atlético, eu sofri no Grêmio, eu sofri no Santos, eu sofri no Vasco, no Botafogo, enfim. Todos os times sofrem. Né? O mais importante é você olhar para o elenco e decifrar se esse elenco se encaixa na tua metodologia. Porque alguns outros convites que me foram feitos, eu olhei para o elenco e achei que o elenco tinha outra característica. Então, eu não posso ir para um time onde eu tenho mais 6 meses de campeonato e eu já perdi 6 jogos. Então, eu, na verdade, não tenho as 38 rodadas, eu tenho somente Sim. 32. Para você tentar remodelar um time durante o campeonato. Então, eu olhei para o grupo, vi que tinham bons jogadores, com característica para aquilo que eu gosto, e eu aceitei o desafio. E, sinceramente, a cada dia que passa, eu acho que eu fiz a opção certa. Por quê? Eu poderia esperar no mercado, esperar um momento de qualquer outro clube e entrar numa situação melhor. Mas quem pode bater com firmeza o martelo que a melhor oportunidade está por vir? A Sim. gente nunca sabe. Talvez um grande trabalho seja exatamente fazer o América permanecer na Série A, que é um título inédito para o América, porque o América nunca conseguiu. Então, eu no América, eu tenho a condição de levar uma equipe maior, com pessoas de confiança. Então, tudo isso acaba te gerando convicção, confiança. Você passa a viver o dia a dia do clube e tudo que eu falo tem uma aceitação maior. Então, também é importante que eu chegue num clube e olhe para todo mundo e todo mundo esteja comprando a tua ideia, porque, às vezes, num time maior, isso não acontece.
porque há um vício daquilo que foi feito tempos atrás, por A, B ou C, ou por uma grande conquista que aconteceu e que muita gente ainda está com essa conquista na frente. Então, é importante quando você detecta isso. Espera aí, nós vamos levantar uma casa, quem vai me ajudar a fazer o cimento, a botar o tijolinho ali? Então, tudo isso é muito importante na hora que você toma esse tipo de decisão, Arthur. Não, com certeza, Mancini, porque eu acho que não tem como só você tomar a frente. Eu acho que tem, para um projeto dar certo, tem que estar em harmonia com a direção, comprando as suas ideias, com a diretoria realmente, e os jogadores. Senão você não tem como trabalhar de fato, né, Mancini? É, E o que eu quero te perguntar aí em cima do América Mineiro, não é nem uma pergunta minha, é do nosso telespectador aqui, o Marcos 943. Eu vou te dar os números desde a sua chegada. São 10 jogos do Mancini no América Mineiro e ele só perdeu 3 jogos. Então já teve uma arrancada importante que tá ali na beira de sair da zona do rebaixamento, né, Mancini? E eu quero te perguntar o seguinte, que a pergunta dele eu acho é que exatamente... eu acho que foram 9 jogos. Foram 9? Eu acho que foram 9. Se eu estiver enganado aí, você me perdoa e o torcedor também. Mas eu acho que foram 9 jogos. Tá. Não, É, foram 10 jogos. 10 foram jogos. 10 mesmo, né? Foram 10, foram 10 10. jogos, tá certo, tá certo. E Mancini, o que o Marcos pergunta é o seguinte: qual o objetivo que você tem em mente para esse América Mineiro nessa temporada? É permanecer ou pode ser que depois que você consiga a permanência, pensar em uma Sul-Americana? Então, veja só, ó, você permanecer na Série A e buscar uma Sul-Americana está muito próximo. É Né? verdade. É verdade. Então, assim, ó, quando eu assumo o América na sexta rodada e já os outros 5 jogos, que são 15 pontos, foi somado apenas um, eu não me dou o luxo de pensar em Sul-Americano, porque eu ignorei 15 pontos, 14 pontos de 15. Então, esses 14 pontos, se nós tivéssemos ganho 7, o América teria hoje 21 pontos. Ele estava lá Sim. em oitavo lugar, nono lugar. Então, eu não posso, vivendo no futebol há 38 anos, achar que esses pontos não vão fazer falta. Então, eu tenho que falar para todo mundo a verdade. O América vai lutar para permanecer na Série A. Porém, permanecendo na Série A, tem grande chance de chegar à Sul-Americana, porque está muito próximo. Não, exatamente. Então tá respondido aí, Marcos. E a segunda pergunta aqui é do Rodrigo Bittar, que ele fala justamente sobre essas idas e vindas, assim, de você estar num clube, por exemplo, você passou pelo São Paulo, você está num clube gigante, e aí você vem, sai e vem para um clube. Por favor, gente, não me interpretem mal, mas assim, um clube de menor, uma expressão menor, que é o Atlético Goianiense, e você faz um grande trabalho, faz um bom trabalho, que chama a atenção, e aí você chega ao Corinthians, que é mais uma vez um clube gigante. E aí você sai do Corinthians e vem para o América Mineiro novamente, que está nesse processo de realmente permanência na Série A. Então a pergunta que ele faz é o seguinte: como é que é a tua motivação? O que passa na tua cabeça de uma hora você está treinando um clube realmente numa proporção muito maior e uma hora você está treinando um clube numa proporção menor? Olha, Rodrigo, eu entendo a sua pergunta e muita gente me faz essa pergunta. Pô, mas por que você assumiu o América? Quando eu assumi o Atlético Goianiense, eu também fui perguntado sobre isso. E 2 meses depois eu estava no Corinthians, né? Ou 3 meses. Todas as vezes que eu assumo um novo projeto, independente do tamanho do clube, eu estou cheio de gás, porque é importante você desenvolver um trabalho bem feito. Muita gente acha que você ser treinador de um time grande vai te gerar tranquilidade, e isso não é É o verdade. contrário, né? É o contrário. Além de uma pressão fora do comum, você muitas vezes não consegue convencer. Por quê? Porque o atleta que está ali há um determinado tempo, ele está viciado pelo sistema. Que isso acontece com todo mundo. Eu não estou dizendo que isso aconteceu no São Paulo, no Corinthians, no Santos. Não. Isso acontece em qualquer lugar. Quem está há muito tempo no poder tem uma grande possibilidade de cair na zona de conforto. E como é que você vai tirar um cara da zona de conforto que não é cobrado pela coletividade porque ele tem muita moral?
Agora, no América, eu consigo fazer isso. E eu tenho um pensamento, e às vezes eu tenho até brigas, discussões, lógico que dentro de um Sim. contexto normal, com a minha equipe de trabalho. Porque às vezes o dirigente vem me oferecer um reforço e eu não quero reforço. Porque eu, como treinador, tenho que melhorar o meu atleta. Porque a diferença do jogador que está no Corinthians, no América Mineiro, no Atlético Goianiense, no Ceará, no São Paulo, no Flamengo, pode ser de parte técnica. Se nós olharmos para o Flamengo, todo mundo, na parte técnica, é melhor do que todos esses outros clubes. Mas a grande maioria dos times hoje, a diferença não está aí. A diferença está em você montar uma equipe competitiva. O Fortaleza está mostrando para todo mundo. O Fortaleza, o ano passado, brigou para não cair. Sim. Saiu ali do sufoco nas últimas rodadas e hoje está em terceiro lugar no campeonato com 30 pontos. Então, assim, a camisa já ganhou jogos. Hoje não ganha mais. Hoje o que ganha, hoje você tem campos bons. Hoje você tem praticamente a mesma estrutura nos 20 clubes do Brasil. Então, o que ganha é a vontade, é a organização, é a harmonia do seu time, é o equilíbrio. Então, às vezes, é mais motivante você fazer uma América ganhar grandes jogos do que você ganhar grandes jogos do Corinthians, que aquilo é normal para todo mundo. São Então, desafios. é normal quando ganha e quando não ganha é desastre e tá embora. E vai embora. É desastre e a espingarda fica apontada para alguns, para o treinador e para mais 5 ou 6. E isso não é justo. Por quê? Porque alguns, naquele momento, têm mais moral do que outros. Então, isso precisa acabar no futebol. É como tem que acabar também esse negócio do torcedor invadir CT, esperar a gente nos aeroportos. Se nós, Arthur, formos em qualquer aeroporto do Brasil e começarmos a ofender o passageiro que desembarcou, você vai preso, eu vou preso. E o torcedor não vai preso. O torcedor vai lá, ofende, dá tapa na orelha, e ele não é preso. Sim, e é por isso escolta, né? Entendeu? Aonde que está a diferença? As leis aqui elas são brandas demais. Nós estamos trabalhando. Se nós estamos acertando ou errando, cabe à diretoria decidir. Mas a violência já passou do tempo. Nós temos que estarmos alertas para isso, porque daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que todos nós vamos enxergar como uma tragédia para ter que mudar. Vamos mudar antes disso. Não, com certeza. E assim, isso é uma coisa que inclusive já foi assunto aqui em outros papos nossos aqui no 442, que é uma coisa que eu não consigo entender. Porque como que passa na cabeça, eu não digo nem torcedor, que isso não é torcedor, de que o cara vai achar assim, ah não, eu vou pressionar lá, eu vou dar um tapa nele e ele agora vai jogar mais. Não vai acontecer isso, vai acontecer o contrário, ele vai ficar com medo, ele vai ficar com medo da família ameaçada, ele vai jogar menos, a última coisa que ele vai querer é jogar mais. Então assim, não consigo entender isso. Você faz ideia do que acontece quando você perde um clássico? O teu celular, que todo mundo tem hoje, você começa a receber mensagem de morte, que vai atrás de sua família, que vai fazer não sei o quê e tudo mais. Óbvio, a gente está muito tempo no futebol e você acaba acostumando com isso, mas tem gente que está dentro de campo que tem 19 anos, 20, 22. Sim. Então, isso acaba, de certa forma, tornando muito mais difícil o dia a dia de todo mundo. Então, eu acho que o torcedor é importante que ele saiba disso. E nós não estamos falando da grande maioria. Sim. Felizmente, não. Essa é uma minoria, mas que, infelizmente, e isso não acontece só no Brasil, não, hein? Na Euro, nós vimos lá que a torcida da Inglaterra, na final, também voltou a ser como era antigamente. Então, nós temos que ter medidas drásticas. O cara tem que ser preso para que ele possa responder por aquilo. Não, com certeza, porque a ideia que passa, né, é que o futebol ele tá à margem de tudo, ele tá além de tudo. Que tá no futebol, então você pode pressionar, você pode quebrar carro, você pode fazer qualquer coisa, porque tá relacionado, é torcedor, tá tranquilo, não tem problema.
Mas fora disso é crime, mas no futebol, dentro do futebol, tá No tranquilo, futebol né? não é. Exatamente. Parece que é uma realidade paralela, né, Mancini? E assim, a gente vai falar um pouquinho agora do Corinthians, Mancini, que é o seguinte, você chegou no Corinthians com um desafio muito grande também, que era evitar o rebaixamento no Brasileirão. Não só conseguiu isso, como levou também o Corinthians para a Sul-Americana. Na temporada seguinte, você continuou tendo bons números, mas acabou sendo eliminado do Campeonato Paulista e também da Sul-Americana, que essa Sul-Americana agora tá mais difícil do que nunca, só um classificado por grupo, e o Corinthians acabou ficando fora. E aí aconteceu a sua demissão. O que passou na tua cabeça? Você achou justo, não achou? O que você pode dizer sobre isso, Mancini? Então, eu antigamente eu me preocupava em entender se tinha sido justo ou não. Hoje eu não penso mais assim. Eu sou um funcionário do clube. Se o clube quiser me demitir amanhã, beleza, vai lá, paga a rescisão e acabou. Assim, ó, eu cheguei no Corinthians, o Corinthians estava na zona de rebaixamento. E nós rapidamente conseguimos sair, vislumbramos uma Libertadores, tivemos um jogo muito marcante, que foi aquele 5-0 no Fluminense. E Sim. na semana seguinte, nós jogamos contra o Palmeiras e vínhamos muito bem no jogo e, de repente, caiu uma chuva e nós perdemos de 4-0. E ali parece que a confiança do grupo acabou caindo. E nós, mesmo assim, mantivemos ainda uma somatória de pontos. O Corinthians, com 9 rodadas, já não tinha mais risco de cair. E começou-se mancinismo, uma série de Sim. coisas que a gente já está acostumado no futebol. E aí a gente terminou o Brasileiro. Então, teve a derrota para o Palmeiras, aí teve um empate com o Internacional que beneficiou o Flamengo. Então, o torcedor já ficou chateado nessa derrota para o Palmeiras. Aí você empata com o Internacional, tira o título do Inter e dá para o Flamengo, que também é um outro rival. Aí você entra no Campeonato Paulista, faz uma campanha muito boa, se classifica várias rodadas antes e acaba saindo diante do Palmeiras numa semifinal. Todo mundo no Corinthians sabia que o Corinthians ia ter dificuldade, porque não foi feita nenhuma contratação e nós perdemos alguns atletas e alguns outros atletas que estavam dentro do elenco já sabiam que sairiam no meio do ano. Então, nós tivemos que conviver com tudo isso. Ao meu ver, fizemos a nossa obrigação, nem mais nem menos. Chegamos numa semifinal. Fomos eliminados por um rival, como a gente podia ter eliminado, nós fomos eliminados. E aí veio a demissão. A demissão, ela é, muitas vezes, uma resposta. E eu sei disso. Você vai para um clássico, a torcida vai te pedir, ela vai te desejar boa sorte, vamos lá, tal, na porta do CT. Essa mesma torcida, quando perde, vai para a porta do estádio pedir a tua saída. Eu sei que funciona assim, mas eu também sei que a pressão, uma hora, ela vence, infelizmente. Ela vence porque não se constrói, não é construído uma ideia ao longo do tempo. Então, quando você não constrói essa ideia, você fica à mercê de ter 5.000 pessoas lá fora ou de ter meia dúzia. A partir do momento que tem 5.000, você tem que tomar uma atitude. Mas, assim, eu fui muito feliz no Corinthians, te falo isso assim, com muita sinceridade. O Corinthians é um time maravilhoso, num dia a dia maravilhoso, uma estrutura fora do comum. Eu imaginava de fora que a pressão era muito grande e você tem paz para trabalhar. Você tem pessoas que conhecem de futebol lá dentro. Eu já tinha uma certa amizade com o Andrés, mas no dia a dia fiquei muito mais encantado com ele, porque ele é um cara do futebol, assim como o Duílio, o Alessandro, o Roberto, enfim. Mas o Andrés, ele é um cara diferenciado. Então, eu fiz parte de um momento bacana do Corinthians, eu sou muito grato por isso, mas chega uma hora que existem 2 tipos de treinadores, o demitido e o que vai ser demitido. É verdade. Não tem outra saída. Não, é verdade. E assim, como você falou, é a questão da resposta, né? Você perde um clássico, a torcida tá inflamada, faz pressão.
e a diretoria meio que vira ali as atenções para o técnico. Ó, eu demiti, ó, tá, estão mudando. Então é como se fosse realmente dando um recado para a torcida, né, Mancini? E a próxima pergunta é do Matheus Scontri, que ele pergunta o seguinte, sobre o jogador que você treinou, que é o Luan, né? Ele teve muitas oportunidades com você no Corinthians, hoje ele não vem tendo com o Silvinho, e a pergunta que ele te faz é a seguinte, o que você acha que acontece com o Luan para ele não desempenhar aquele futebol que a gente sempre espera do Luan e que ele já desempenhou no Grêmio, né? Cara, é assim, ó, o Luan joga numa posição que eu joguei. Então, eu entendo o que se passa na cabeça do Luan. E eu entendo também a cabeça do torcedor, porque o torcedor quer o Luan de 2016, Exatamente. 2017, 2015, enfim. E o Luan é um menino maravilhoso. Ele se esforça a cada dia para entregar o melhor. Eu vi isso de perto. Eu tive muitas conversas com o Luan e assim, e o Luan tem um futebol muito bonito. Porém, talvez ele não se encaixe naquilo que o torcedor espera dele. Porque o Corinthians é um time de entrega e o Luan tem uma característica um pouco diferente. Mais cadenciado, né? Eu só consegui tirar o melhor do Luan quando eu entendi isso e coloquei para ele uma situação onde, ao invés de eu mexer nessa peça, eu dei para ele, que era a peça do Luan, a condição para que todo mundo jogasse para ele. Aí o Luan subiu de produção. Eu não me importava muito quando ele vinha buscar a bola no pé do volante, porque ele tem que participar do jogo. O Luan é um meia ponta de lança antigo. Ele encaixaria muito bem naquele jogo quando eu joguei, década de 80, de 90. Hoje, ele tem um pouco mais de dificuldade, porque o adversário, assim como você citou do Inter no jogo diante do Flamengo, diminui as linhas e você não tem espaço. Então, ele tem que flutuar para que ele possa jogar. E muita gente não gosta que isso aconteça no jogo. Eu entendi isso e tentei dar para ele o máximo de confiança possível. Mas eu entendo também a cabeça dos outros, porque o futebol ficou muito rápido. O Luan não é um atleta de explosão, mas é um atleta dotado de uma capacidade muito interessante, principalmente individualmente. Não, com certeza. Eu acredito muito no futebol do Luan ainda, mas é isso que você falou. Ele joga numa posição, se ele não vai buscar a bola lá no pé do volante, ele joga numa área que é muito povoada e que é difícil ele dominar e resolver, né? Porque ele é povoada por volante, tá colado nele já, e ele fica flutuando. E aí quando flutua, parece que ele não tá pegando na bola, que ele não tá participando do jogo. Cadê o Luan? E fica essa Sabe uma cobrança. coisa que eu pedia muito aos volantes do Corinthians para roubou a bola, acho o Luan. Porque a partir do momento em que eu roubo a bola, dou 2 toques para tentar achar o meia já está marcado. Então, roubou, bola para frente no Luan. Por quê? Porque você pega o Luan em condições de executar o jogo dele. A partir do momento que você dá a possibilidade do adversário se reorganizar, o Luan tem dificuldade. E ele já vai receber de costas, já é uma outra posição, já fica mais difícil, né? Mancini, até em cima disso, a pergunta do Thiago FIFA Gamer é o seguinte: você acha que essa posição de camisa 10 ela tá em transformação? Eu tô perguntando isso, né? Porque tem a impressão de que nomes como Paulo Henrique Ganso, o próprio Luan, com quem você trabalhou, ele vem perdendo espaço. A gente tá presenciando o fim desse camisa 10 clássico, assim? Então, não é que nós estamos presenciando o fim. Hoje, todo time joga com as linhas encurtadas. O camisa 10, ele sempre priorizou mais a parte técnica e menos a parte física. Porém, hoje, se o cara não tiver deslocamentos rápidos, ele não consegue pegar na bola. Porém, um grande jogador, ele vai jogar na década de 70, na década de 80, na década de 90, 2000, 2020, enfim. O cara tem que se adaptar ao futebol moderno. A gente não pode ter hoje um meia clássico, como era, por exemplo, deixa eu achar aqui um meia, como era o Alex, que era dotado de uma técnica fora do comum. Hoje, qualquer
time encurtaria a distância e dificultaria o jogo do Alex. Então, nós temos que entender isso. O meia, hoje, ele precisa ser um finalizador. Ele tem que entrar na área, ele tem que jogar muito próximo do atacante. Às vezes, ele é marcado pelo zagueiro. Então, o futebol mudou um pouquinho o conceito, porque nós reduzimos o campo de jogo. O que é hoje o grande X da parte tática? Com a bola, você abre seu time, sem a bola, você diminui o espaço. Eu quero jogar no espaço que o adversário me proporciona e tirar o espaço dele. Então, esses jogadores hoje têm muita dificuldade, porque o centro do campo, ele vai encontrar 2 zagueiros e 2 volantes, ele vai cair num quadrado onde dificilmente ele vai pegar na bola. Não, exatamente. E é essa questão da saída de 3, você avança o lateral, abre o jogo, né? E quando você perde a bola, você fecha. E é isso, não se tem espaço, né? E aí esse cara de mais criação, ele tem que pegar a bola lá no meio de campo. E é o que acontece, por exemplo, eu vou te falar do grande jogador que é o Neymar, por exemplo. A gente viu isso na final da Copa América. Ele tendo que correr 40 metros, porque ele tem que pegar a bola lá atrás e avançar, e sofre milhões de falta no meio campo e nada é feito, porque é uma falta longe da área. Mas por quê? Porque ele não tá conseguindo receber essa bola lá na frente, que é onde ele tem que decidir. Ele tá recebendo essa bola lá atrás, e ele tem que avançar 40 metros, quando o Messi, por exemplo, tem que avançar 25, 20. Perfeito, é exatamente isso. Você acaba trocando as funções. Quem tem que levar a bola não é o Neymar. Exatamente. A bola tem que ser levada pelo teu início de construção, com os zagueiros, com os laterais, com os volantes, depende do teu esquema tático. Você vai sair num 3-2, num 3-1, num 2-3, mas é importante que essa bola consiga chegar para que o Neymar, ao invés de 40 metros, ele tenha que dar um tiro de 15. Que é aí que ele decide. Um tiro específico, dentro da área. E aí ele não vai apanhar como ele apanha. Essa que é a grande questão. Exatamente. Se Eu tá perto acho da área, que ele não vai agora, apanhar. eu acho que agora o trabalho do Neymar ao longo da temporada vai ser facilitado. E é isso que eu quero te perguntar, justamente isso. Lionel Messi, o dia de hoje, assinou com o PSG por 2 temporadas, pode chegar a 3 com opção. Eu quero te perguntar o seguinte: como é que fica o trabalho do Neymar agora? O Neymar hoje vai ser o melhor do mundo? Ou o Messi lá ainda vai dar uma ofuscada no Neymar? Como é que vai ser esse time? Como é que você está enxergando essa contratação do Olha, Messi? desculpa o termo que eu vou usar, mas eu achei do caralho a É ida isso do aí. Messi para o PSG. É isso. Eu achei demais. Por quê? Porque essa movimentação do mercado, ela cria uma série de fatos novos, ela cria alegria num país todo, ela gera especulação e ela torna possível a gente ver em campo Mbappé, Neymar e Messi, além dos outros jogadores, de Sim, Marquinhos, enfim, de outros atletas. Então, eu achei muito importante. Por quê? Porque o Messi com o Barcelona já estava na mesmice. Então, sim. hoje não. Hoje nós temos a possibilidade do Mbappé ser o melhor do mundo, do Neymar ser o melhor do mundo e do Messi voltar a ser o melhor do mundo. Por quê? Porque ele entra num novo vestiário, ele vai viver numa outra cidade, ele vai fazer novas amizades. Então, ele vai vestir uma outra camisa. Então, isso também acaba gerando um fato novo na vida do Messi, na carreira, um estímulo maior. Ele, com certeza, vai atrair as atenções que antes eram da Espanha para a França. Então, há uma movimentação muito interessante no mercado. Eu, sinceramente, acho que os clubes deveriam trocar mais os jogadores. As trocas deveriam existir mais. Hoje, o atleta, ele, mesmo aqui no Brasil, eu acho que a gente deveria fazer mais permutas, porque os clubes estão endividados. Sim. E a permuta, ela acaba gerando um fato novo no mercado. Os clubes no Brasil, eles deveriam se ajudar mais. Eu estou entrando numa parte de gestão da qual eu não sou entendido, mas é uma opinião apenas de quem vive há quase 40 anos no futebol. Você não tem dinheiro para ir lá e contratar, vai lá, senta e negocia. Faz uma troca, abre novos ares para alguns atletas que não estão encaixando em certos times. Você, com certeza, movimenta o mercado.
Então, eu acho que dá para fazer muita coisa bacana no futebol. Tem um evento que é feito na Itália, que eu acho magnífico, que antes da primeira rodada da Liga Italiana, os clubes se reúnem no tipo de uma feira, e todos os clubes têm o seu estande, e ali são feitas negociações. Então, ali estão os executivos, os presidentes, se encontram, sentam e fazem reuniões. Tá? Você é do Ascoli, eu sou da Sampdoria, o que você tem para mim? Eu tenho fulano, eu tenho meu... Então, antes do mercado, há uma movimentação de jogadores interessantes, e você não acaba virando a temporada com o mesmo jogador insatisfeito no seu clube, tendo que cumprir mais 2 anos de contrato. Eu estou recebendo, eu estou aqui. Não, vamos acelerar o processo, nós temos que ser úteis, e gerar fato novo no futebol. Não, com certeza. A gente tem vários casos aí de trocas positivas, como o caso do Luciano, que foi pro São Paulo, o Everton foi pro Grêmio, enfim. E deu muito certo, mais pro São Paulo do que pro Grêmio, mas enfim, essa troca, essa mudança é justamente isso. Que o Luciano também não estava com muito espaço no Grêmio, nem o Everton no São Paulo, e teve essa troca, e acabou que o Luciano saiu da mesmice ali e foi desempenhar um bom futebol lá no São Paulo. Mancini, sobre VAR, eu quero te perguntar o seguinte: a gente tá vendo muita polêmica no VAR, e que pra mim não entra muito na minha cabeça, porque o VAR ele veio pra ajudar justamente e tem ajudado. Mas eu quero saber a sua opinião sobre o seguinte: a gente teve até a polêmica no clássico lá do Choque Rei, e eu quero te perguntar o seguinte: em relação ao VAR, você acha que o VAR realmente ele precisa melhorar muito ainda, talvez o operacional, ou a gente realmente tem que retroceder e voltar a jogar sem VAR? Essa é uma pergunta difícil e a minha opinião talvez ela seja um pouco polêmica. Sim. Mas eu vou te dar. Eu acho assim, o VAR, ele na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, enfim, na Europa, em países mais desenvolvidos em termos de educação, o impacto é muito menor. Se o Chelsea perde para o Manchester City no domingo, na segunda-feira, não há gozação que tem do perdedor de um Corinthians e Palmeiras, de um Grêmio e Inter. Então, a repercussão ela é muito menor. Aqui no Brasil, antigamente, a gente sofria muito, eu como técnico, sofria muito nos 5 minutos finais, ganhando de 1-0. Por quê? Porque você tinha a tua pulsação acelerada, porque o adversário te pressionava. Hoje a gente fica assim, a hora que o juiz para e põe a mão no ouvido, que é para tentar ouvir aquilo que o VAR está dizendo. Por quê? Porque o VAR está interceptando demais, está parando demais o jogo. Para mim, opinião do Mancini, o VAR deveria ser utilizado para impedimentos e para a bola entrou ou não entrou, se foi pênalti ou se não foi pênalti. Acabou. Mas a interpretação ela tem que ser mais rápida, porque senão você para o jogo e isso enerva as duas equipes. E, de repente, você muda o panorama do jogo por causa de uma atitude de alguém que está no ar-condicionado e que está influenciando diretamente no jogo. Porque você acredita que o VAR entra só quando tem um lance de pênalti ou o cara está constantemente falando com o árbitro? Não dá pra saber, essa que é a questão. Pra mim, parece que muitas vezes o VAR chama o árbitro sem ele querer. É lógico. O Fala assim, pô, VAR vem dar uma olhada. depende muito. Vamos lá, vamos bater um papo franco aqui. Eu estou no VAR e você é o árbitro. Aí eu quero participar do jogo, porque eu sou extremamente ativo. Eu fico falando com você o jogo inteiro. Então, vamos deixar o árbitro tomar as decisões. Quando ele tomar a decisão, o VAR entra e valida ou não. A bola entrou, é gol, para o jogo, não precisa a bola parar, para o jogo. Avisa o árbitro, foi gol. A bola bateu no travessão, entrou e saiu, foi gol. E ninguém viu. Para o jogo, não precisa esperar. Esses dias, num jogo nosso aqui do América, teve um lance de possível pênalti e a bola não saía do jogo. A bola não saía do jogo e o América teve uma chance para fazer um gol e o goleiro fez uma grande defesa. Eu fico imaginando se tivesse saído o gol.
O A que que o bagunça árbitro que ia ia ser. Ele ia anular o gol e botar uma bola na marca do pênalti 2 minutos antes. Então, Sim. eu acho que falta um pouquinho de sensibilidade. Nós somos muito mais. Nós somos latinos. A emoção e o sentimento está muito à flor da pele no Brasil. O resultado de um jogo ele impacta diretamente em cima de toda uma nação. Então, nós temos que ter responsabilidade. Deixa o árbitro apitar. O árbitro errou, para o jogo e o VAR entra. E não o VAR ficar chamando toda hora. Você chuta uma bola para o gol, um exemplo. O jogador pega a bola, dribla o oponente e chuta de fora da área, faz um golaço. O VAR fica 2 minutos para ver se teve alguma irregularidade. No início da jogada. No pô, vamos. Assim, e aí gera reclamação, porque ninguém tinha notado. Nós tivemos um gol anulado aqui do América, numa bola que não foi anulada, no caso, de uma bola que bateu na mão de um jogador, e na sequência saiu um lateral, bateu o lateral, saiu o gol, e aí ficou aquele negócio: foi mal, não foi? A bola está no chão, não está? Então, em cada jogo, a gente tem uma nova interpretação. Eu acho que isso que atrapalha um pouco. Não, com Mas que o certeza. VAR é importante, Eu também concordo com você. E eu até perguntei, a gente entrevistou recentemente aqui o Marcelo de Lima Henrique, e a gente falou sobre isso, do VAR, da polêmica, e eu perguntei pra ele sobre essa questão de, será que o VAR não tá virando um certo tipo de muleta pro árbitro? Por quê? Porque ele viu o lance do jogo ali, naquele momento, mas o VAR chama e fala assim, pô, eu acho que você tem que olhar. Então ele já vai pro VAR com a intenção, sabendo assim, porra, eu acho que eu errei. Porque ele já induzido. vai. Ele vai induzido. Porque ele acha que ele errou. Porque ele viu e não marcou. E o cara falou: não, acho que você tem que marcar. E aí vai lá ver, ele já acha que errou. E aí vê, Esses revê o mesmo dias, lance. esses dias teve um pênalti, que eu não me lembro direito o jogo, porque eu assisto tanto o jogo. Teve um pênalti que o cara bateu, o goleiro defendeu, aí o VAR mandou voltar porque o goleiro tirou os 2 pés da linha. Beleza, voltou. No lance seguinte, o time mudou o batedor, o cara fez o gol e houve invasão na área de um atacante. E não E marcou. por que o cara não mandou voltar o pênalti? Hum, Tudo bem que entrou um jogador dele e um defensor, mas o atacante não pode entrar antes. sim. Então, assim, se nós formos analisar todos os lances, a gente vai ver muito erro. Por isso que eu acho que a autoridade do árbitro de campo ela tem que ser maior. O cara pode errar, marca um pênalti, errou, o VAR corrige. Agora, a jogada, 2 minutos e meio depois, ele para o jogo, volta a bola, volta lá, igual o videocassete antigo, você volta, põe a bola no pênalti e bate, eu acho que aí é interferir demais no jogo. Eu concordo. Eu acho que tem lance que tem que seguir. Ele viu dentro de campo, não aconteceu, na opinião dele. Eu acho que tem que seguir, não tem que o VAR ficar catando. Olha aqui, olha esse replayzinho dessa câmera. Porque essa câmera parece que foi falta. Então ele, sabe, fica induzindo o árbitro que naquele momento, na ação, ele não viu o lance. Então, segue o jogo. Outra coisa, Arthur, que eu acho uma baita de uma sacanagem, o Bandeira, né, o auxiliar hoje, que não é mais chamado de bandeirinha, ele marcou o impedimento e o cara aí vem a risca lá do VAR, aí percebe-se que o joelho do cara dava 2 centímetros à frente ou atrás. Aí o VAR anula ou dá o gol. Você está desmoralizando um cara que não tem a visão ali na hora. Sim, ele não viu, claro. O cara levantou a bandeira por um lance muito difícil. Deixa passar. Saiu o gol ou não saiu o gol, é do futebol. Sim. Isso aí pode me beneficiar, como pode me prejudicar, mas é do futebol. Agora, fica medindo a linha ali 8 minutos, e aí tira a moral, você não sabe o que os auxiliares escutam depois de um lance desse. E A eles não têm moral do cara culpa. vai lá embaixo. E os 22 jogadores e mais o banco dos 2 times acabam com o auxiliar, que é outra coisa que eu sou totalmente contra. Eu cheguei aqui no América, primeiro jogo eu fiquei assustado.
com o tanto de reclamação. Aí eu reuni os jogadores e falei, eu não quero isso. Reclamar faz parte do jogo. A gente ter atitudes faz parte do jogo. Agora, virar um mercado de peixe, um xingando o outro, não, aí não. Nós temos que melhorar a cada dia. Então, eu acho que também é uma das funções do treinador zelar pelo bom ambiente, não só dentro do vestiário, no dia a dia do treinamento, como nos jogos também, respeitando quem está ali. O juiz é pai de família, os auxiliares são pais de família, tem mãe, tem filhos, tem irmãos. A gente tem que respeitar, entendeu? Qualquer marcação, o atleta brasileiro quer engolir o árbitro. Sim. Então, nós Exatamente. temos que educar esses atletas para que. Porque quando não tiver tanta pressão assim no jogo, porque quando o cara faz um pênalti e começa a reclamar, ele sabe que o juiz deu o pênalti certo, mas ele já está preparando o próximo lance. Exatamente. Vai entrar na mente do árbitro, E isso é uma mentalidade de malandragem que aqui na América do Sul tinha muito a catimba, que hoje não cabe mais. Não cabe mais. Joga futebol. Joga futebol. Quer ganhar o jogo? Joga futebol. Eu falo isso diariamente aos meus atletas. Vamos marcar. Aqui tem um plano na palestra. Aqui tem um plano de jogo. Nós vamos atacar por aqui. Vamos fazer a saída de bola aqui. A estratégia do jogo é essa. Mas isso aqui não vai ganhar o jogo. O que vai ganhar o jogo é o passe bem dado, é a tomada de decisão, é a vontade, a gana, mas, acima de tudo, o gesto técnico. O América jogou com o Fluminense esse final de semana, ganhou de 1-0, perdeu 4 gols nos últimos 5 minutos. E o Fluminense teve uma chance aos 49, o juiz deu 4 minutos, aos 49, quase que eles empatam o jogo. Então, assim, faz o gol e mata o jogo. Então, vamos nos preocuparmos com isso, com o gesto técnico, a tomada de decisão, esquecer o árbitro, porque a hora que eu me concentro demais na arbitragem, eu perco o foco do jogo. Não, com certeza, Mancini. E assim, isso é uma coisa que a gente vê justamente aqui, porque seja jogador brasileiro, jogador argentino, que faz muita catimba aqui, que reclama demais, quando esses caras vão lá pra fora, eles não têm essa atitude com os árbitros de lá. Então, assim, é uma coisa realmente instalada aqui ou normalizada, né? Vamos dizer assim. É uma parada normalizada que todo mundo acha normal. O cara sofreu uma falta, cair, já levantar assim, ó, professor, dá amarelo. Sendo que. E aí, muitas vezes, o árbitro vai na dele e dá amarelo. Ele nem ia dar, mas pela pressão ele acaba dando. Porque esse cara tem que ter um mental absurdo, porque são 22 jogadores, mais comissão técnica, todo mundo em cima dele. Então é complicado. E até em cima da questão do impedimento que você falou. Saiu recentemente a questão que na Inglaterra eles querem aumentar a espessura da linha para justamente tirar essa questão de 2 centímetros no joelho, porque eles vão aumentar a espessura da linha para normalizar isso. Pô, o cara tá 2 centímetros, 1 centímetro. Pô, isso não pode ser impedimento, entendeu? Isso é do jogo. Então eles Eu querem acho que manter. numa Olimpíada, nos 100 metros rasos, você tem que ter a fotocélula. O cara chegou Sim. com o nariz na frente. 2 milímetros, beleza. Agora, no impedimento, onde você tem um ser humano marcando, não dá para ser assim. Tá. Eu acho que isso é ir contra a regra do futebol, a regra do esporte, porque ninguém é mágico, ninguém tem bola de cristal para saber que está 2 milímetros ou 1 centímetro à frente ou atrás. E o lance é muito rápido, né? Ali o Não, cara está exatamente. parando. Né? Exatamente. Mancini, para fechar, que já tomei muito seu tempo aqui, é o seguinte, a pergunta do Rodrigo Guedes, que é o seguinte: o Botafogo, ele acabou começando uma crise financeira depois da contratação do holandês Seedorf, né? Você acha que o Atlético Mineiro, hoje com o Hulk, um monte de estrelas, e pode chegar ainda o Diego Costa agora, você acha que eles correm o mesmo risco, assim, de entrar numa crise financeira profunda se não der certo? Olha, pelo que a gente escuta, tá? Não estou aqui falando de A, B ou C, tem muitos clubes brasileiros que têm dívida alta. A dívida alta não quer dizer que você está quebrado. Porque se você tem um ativo muito grande, a tua dívida não é tão alta assim. Se você ganha o Campeonato Brasileiro para o Atlético Mineiro, a dívida se torna menor, porque você vai ter investimentos,
vai entrar mais dinheiro no clube, você certamente vai vender jogadores. Então, isso é como uma empresa. Você saber o que tem de passivo e o que tem de ativo. É óbvio que o Atlético está buscando jogadores de peso e que são caros, mas o Atlético tem um investidor. O Sim. investidor, certamente, ele está fazendo contas, porque ninguém rasga dinheiro. Então, é importante a gente saber que quando uma empresa entra no futebol, ela sabe de tudo que está acontecendo. Ela fez uma auditoria e ela sabe de tudo. Então, assim, se nós analisarmos a dívida de uma empresa que deve 1 bilhão e ela tem uma capacidade de produzir 1 bilhão por ano, a dívida é pequena. Sim. Se ela deve 50 milhões e a capacidade de produzir é de 20 milhões, é uma dívida alta. O Atlético é um clube gigante. Ele tem uma coletividade muito grande também, assim como o Cruzeiro. O Cruzeiro vive um momento hoje difícil, mas é um gigante do Brasil, assim como outros clubes já viveram e deram a volta por cima. Eu acho que a grande sacada nisso daí é você saber que a tua empresa está endividada, reduzir custos, deixá-la redondinha e voltar a crescer. E todos esses clubes são bem administrados. Se bem administrados, têm total capacidade de voltar. Vamos só lembrar que a Premier League, que hoje é o maior campeonato do mundo em termos de cifras, lá atrás teve ajuda do governo. A dívida de todas as equipes foi reduzida a 20%, desapareceu 80% da dívida, o governo amortizou isso, fez alguns ajustes, os clubes tiveram que cumprir algumas determinações e os clubes passaram a ser administrados com a supervisão da Premier League. O futebol nos Estados Unidos ele já nasceu com esse perfil. O Sim. americano, todos nós sabemos que ele é cirúrgico com isso. Não tem dinheiro, não contrata. Em muitos lugares do planeta é assim. Aqui, nós temos as leis frouxas. E é por isso que isso acontece. Então, eu não sei se deu para responder bem a pergunta, mas, ao mesmo tempo que chegam bons jogadores, também chegam investimentos. Também vendem-se camisas, Sim. artigos, isso gera recurso. O Messi, eu vi as cifras do Messi. O Paris Saint-Germain vai lucrar quanto com o Messi lá? Se ele vai gastar 215 milhões por temporada só de salário, ele vai lucrar muito mais. Ele vai lucrar muito mais do que isso. Imagina você usar a imagem do Messi. Quem não quer usar a imagem do Messi hoje? Sim. Se vai ser superior a isso ou inferior, ninguém sabe. Depende dos resultados de campo. Mas há a probabilidade, há um estudo, há uma engenharia financeira que foi feita para que isso desse certo. Exatamente. Mas claro que eu concordo contigo e acho que também precisa justamente isso. Eu acho que o Atlético precisa ganhar um título também, porque senão as coisas complicam um pouco mais, né? É isso. E qual o valor de um título brasileiro para o Atlético? O quanto custa um título brasileiro? Custa Nenhum muito. time aqui no Brasil chega ao título sem dívida. Não tem como. Não tem como. Porque você, mesmo que você tenha um superávit com a venda dos jogadores, você teve que investir muito para ser campeão. Sim, ainda e sem mais elenco não tem como. Um campeonato de 38 rodadas. Sim. Não, exatamente. Mancini, o Adriel Marques aqui pergunta, e pode ser a pergunta pra gente fechar aqui, que é o seguinte: qual o jogador mais resenha que você trabalhou e qual o jogador mais sério e focado que também você trabalhou? Você consegue destacar? Resenha, É muita gente. Resenha tem vários, tem muitos, cara. Eu peguei Nossa Senhora, na época de jogador, eu peguei vários, né? Eu peguei Paulo Nunes, que hoje é da imprensa. Nossa. Eu peguei Jardel, Adilson Batista, nós tínhamos Dinho no Grêmio, nós tínhamos uma turma muito bacana. Eu tive a oportunidade de já como técnico, de pegar o Emerson Sheik, que é um cara extraordinário.
que tem uma lábia muito grande, que às vezes chegava atrasado, assim, eu tive que fazer isso, enfim, vários atletas aí ao longo desse tempo todo, né, que a gente teve a oportunidade. Eu peguei Fabão, zagueiro, que era um cara muito divertido, entendeu? Então, e também peguei alguns que eram muito carrancudos, né? Jogadores, eu não vou citar nome até para não expor ninguém, mas jogadores que estavam sempre emborrados, e eu falava para eles: pô, cara, você não gosta de jogar futebol, não, cara? A gente ganha dinheiro para entrar em campo e jogar futebol. Eu tenho 54 anos, e se você me chamar para ir fazer uma pelada numa cidade a 100 quilômetros, eu vou, cara, porque eu amo jogar futebol. Sim. Eu jogo até hoje porque eu amo. E o cara tá ali e tá carrancudo com o sol, de dia, no sol, fazendo o que gosta, entendeu? Então, o futebol ele é um retrato da sociedade mundial. Dentro de um time de futebol, você consegue diagnosticar a sociedade. Tem gente feliz, tem gente depressiva, tem gente extremamente otimista, tem aquele que tem dificuldade para ir embora, tem um outro que gosta de ficar no clube e a gente imagina que na casa dele não deve ter tanto assunto, ou enfim, a gente consegue diagnosticar um vestiário ou um time de futebol, ele um quadro para um psicólogo se divertir, porque você encontra de tudo. Mas é esse tudo que torna o nosso futebol imprevisível, ganhador recentemente de um ouro olímpico, e eu aproveito até para parabenizar todos os atletas, o Jardine, a comissão, porque é muito importante essas conquistas, porque a gente reabre mercados interessantes para nós. Não, com certeza, e é um bicampeonato olímpico, realmente uma marca muito importante pra gente que não tinha nenhuma, e a gente conseguir 2 seguidas, então é realmente muito importante. Mancini, pra gente fechar então, eu quero que você deixe claro aqui pra todo mundo que o perfil do Wagner Mancini no Instagram é fake, não é você. Rapaz, eu estava esperando essa última pergunta porque eu ia falar isso. Eu estou falando aqui com muita sinceridade, eu não tenho nenhum perfil no Instagram, são todos fakes. Eu sei que tem 25 mil pessoas, e meus filhos, meus amigos vivem me mandando mensagem: Mancini, pelo amor de Deus, o cara tem erros de português, o cara escreve mal constantemente, enfim. Lógico que eu não estou aqui para denigrir ninguém, né? ainda mais nesse sentido, mas eu queria deixar claro que eu não tenho Instagram, não tenho por uma maneira de pensar, porque eu acho que tem muita coisa boa nas redes sociais, mas também tem muito ódio, e eu prefiro ficar de fora disso. Eu já há muito tempo adotei esse tipo de postura. Então, lembrando, Mancini não tem Instagram. E, pô, se vai fazer um perfil fake do Mancini, pô, vamos escrever certo aí pelo menos, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Pelo menos isso, né? Os trabalhos continuam, pô. Os Não dá pra trabalhos ser assim. continuam, né? Pelo menos isso que aí dá pra dar uma enganada melhor. Mancini, sensacional. Obrigado por esse papo. Rendeu bastante aqui, falamos sobre muitas coisas. E era isso que eu te falei em off aqui, que eu queria justamente encurtar esse espaço entre você e o torcedor. E o torcedor aqui que eu digo não é só o torcedor do América Mineiro, mas é o cara que te conhece, que torce pro Flamengo, pro São Paulo, pro Palmeiras, enfim. E que esse cara quer saber o que o Mancini pensa sobre o Messi, o que o Mancini pensa sobre o VAR, enfim, coisas que não são perguntadas em coletivas. Então, obrigado pelo papo aqui, Mancini. Obrigado a você. Você sabe que é sempre uma bela oportunidade da gente falar sobre outras coisas, né? Porque nas coletivas, ainda mais hoje, que as perguntas são mandadas, são enviadas, a gente não tem mais o tete-a-tete com o jornalista e tudo mais. E isso acaba, de certa forma, fazendo falta. Eu sou da época que o jornalista, o repórter, ele entrava no vestiário e te entrevistava na saída do banho. O cara ia lá com o gravador, falava, você conversava com o pessoal que estava lá em cima na rádio. Hoje, nós estamos muito distantes da imprensa, né? É óbvio que a rede social acabou, de certa forma, te ligando com muita gente, mas como eu não tenho rede social,
É uma grande oportunidade, eu te agradeço, foi um papo muito gostoso, deu para falar sobre muita coisa, até sobre o Messi a gente falou, enfim. Obrigado aí pela oportunidade. Que isso, Mancini, tamo junto e vamos ver mais pra frente, a gente faz uma parte 2 que tem muito assunto pra falar e com certeza pra falar aqui que você permaneceu com o América na Série A e quem sabe beliscou uma Sul-Americana, a gente fala mais pra frente lá. Beleza, Mancini? Obrigado, um abraço a todos aí. Valeu, pessoal, curte, compartilha, joga pros amigos pra assistir que o papo foi sensacional e se inscreva no canal aqui pra gente conseguir cada vez mais trazer papo sensacional como esse com Wagner Mancini. E Pode quem estiver falar. assistindo a gente, Arthur, compartilhe também que eu não tenho Instagram. É fake, não é? Os trabalhos continuam, não continua, não continua. Obrigado, Mancini. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Obrigado você, cara. Um abraço.